amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como todos os domingos, nós estamos aqui com muito gosto, com muita alegria, transmitindo um pouco do nosso conhecimento para cristãos, católicos, homens de boa vontade e, sobretudo, aqueles que gostariam de entender mais a fundo a Escritura para consolidar mais o dom da fé. Bom dia, Padre Anselmo, e vamos iniciar, não é? Bom dia, Padre Fernando, bom dia aos nossos irmãos e irmãs que semanalmente nos acompanham aqui através do nosso programa bíblico, catequético, Páginas Difíceis da Bíblia. Vamos lá? Você sabe onde parou? Nós paramos no capítulo 2 e no versículo 28, né? E eu queria começar esse programa, se o senhor me permite, fazendo uma pergunta, porque por ocasião da conclusão do último programa, o senhor muito falou sobre aquela ferramenta da antologia, né? A tentativa dos escritores, dos autores no passado de recorrer a textos de tradições antigas. Textos bíblicos, né? De tradições antigas, do Antigo Testamento, para fundamentar aquilo que eles queriam falar, tendo em vista sempre o episódio da morte e da ressurreição de Jesus, né? Para nós hoje isso é até compreensível, mas não para eles. Mas ao mesmo tempo, e aqui entra a minha questão, quando a gente olha essa narrativa, a gente sempre vê um quê de esperança, de escatologia. O senhor vê isso também nas narrativas, padre? Mas é evidente. Só que isso aqui não vem escrito assim explicitamente. A salvação está aqui de maneira implícita. É evidente que pouco a pouco se vai descobrindo o desígnio de Deus, que é salvar a humanidade inteira, desde o primeiro até o último homem, através daquele crucificado que foi ressuscitado por ele. Agora, Jesus, sem o Antigo Testamento, sem textos buscados com afã, seria um fenômeno absolutamente desconhecido. Seria um fenômeno incognoscível. Seria um absurdo. Veio de onde? Quer fazer o quê? Quem mandou? Quem enviou? Veja, o que seria Jesus sem o Antigo Testamento. E daí a necessidade de basear a fé cristã na unidade e na harmonia com o Antigo Testamento. O Novo não tinha sido escrito ainda. Padre, agora uma questão, não sei o nosso telespectador, mas uma questão que me inquieta, por exemplo, é por que resgatar uma figura como a de Davi, por exemplo? Um cara que no passado, teve suas qualidades e tal, e admirado pela liturgia, ele é dedicado à maioria dos salmos, que no fundo não é dele, mas um chefe de bandos, que teve tropeços, que teve quedas. Davi... Por que recorrer a ele? Mas Davi é considerado, ou foi considerado, pela tradição judaica, apesar das quedas, era um homem fraco como todos nós. Um homem de Deus, um homem que, naquela época, segundo a Bíblia, realizou o desígnio de Deus. Foi o primeiro monarca e aquele que iniciou o messianismo, ou aquilo que mais tarde seria chamado messianismo em Israel, tão importante para se compreender também a figura do Messias Jesus. Se bem que o messianismo, para ser aplicado a Jesus, tenha tido que ser totalmente refundido, porque Jesus nunca foi um Messias nacionalista
ou um Messias político, como esperavam alguns judeus, aqueles que esperavam o Messias. Muito bem. Podemos começar a nossa leitura? Sim. No versículo 29 do capítulo 2. Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda franqueza a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós até o presente dia. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono, previu e anunciou... A promessa de Natã a Davi, de acordo com o livro de Samuel. Previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, e disto nós todos somos testemunhas. Mas falta a teologia da cruz. Portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou, e é isto que o que vedes e ouvis. Pois Davi, que não subiu aos céus, afirma: disse o Senhor ao meu Senhor. Salmo 110. Senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus, a quem vós crucificastes. E aqui se encerra o discurso de Pedro. Ou melhor, Lucas transmitiu o que ele gostaria que fosse recebido naquele dia da boca do primeiro líder da comunidade messiânica de Jerusalém, que era Pedro. Aqui está terminado o discurso. Ele tem começo, ele tem meio e tem fim. Note uma coisa, o telespectador também. Nos primeiros tempos, e não apenas sabemos disso por Lucas, mas por Paulo também, não se interessava muito pela vida pública de Jesus. E menos ainda pelo seu nascimento. Num primeiro momento, se interessava apenas em demonstrar que a paixão hedionda, completamente fora de qualquer pensamento sensato, seguida de ressurreição, foi o destino de Jesus e a salvação da humanidade. Só mais tarde é que vão sentir necessidade, depois de se converterem a esse Messias tão estranho, em saber o que ele fez durante a sua vida antes de ser processado e executado. A pergunta, padre, certamente é por que no passado não interessava aos conterrâneos de Jesus, sobretudo aqueles que aderiram ao seu movimento, né? Não lhes interessava a vida pública. Né? Não é que se desinteressassem de tudo, é que a vida de Cristo culmina na paixão e na ressurreição. Nós podemos dizer que os evangelhos, mas mais tarde, foram escritos de trás para diante, não de diante para trás. O que vem antes é quase que uma preparação para a morte e a ressurreição de Jesus. Bom, aí o Senhor nos fala que naquela época
o ponto, né, culminante, o que mais interessava era o processo de entrega, morte e ressurreição. O mistério pascal. Mistério pascal. Hoje, a gente se encontra diante de uma narrativa que tem início, meio e fim, com uma inteligência própria, mas que o autor, ao escrever, usa o nome do primeiro líder da igreja, que é Pedro, e não foi Pedro que escreveu. Aqui, se tem diante do televisor um leitor cético da Escritura, pode dizer: o que nós vemos é uma verdade narrativa, catequética, que pode não ser uma verdade histórica. Como que a gente resolve isso? O que não poderia ser histórico? Como que pode ser uma verdade histórica? Lucas imaginar uma coisa que Pedro queria que fosse implantada. Que houve uma manifestação pública da igreja, isto é absolutamente certo. Que Pedro tenha sido o primeiro líder da igreja é certamente aceitável. E que Lucas tenha querido oferecer o primeiro discurso, a primeira explicação da morte e ressurreição, como foi feito aqui, também é plenamente aceitável. Lucas sabia que Pedro tinha sido o líder, já morto, e por isto mesmo quis dedicar esse primeiro discurso a ele. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. E Pedro foi o líder da igreja. Como é que se pode ser isto comprovado? Olhe, não existe um evangelho que não ressalte, de uma maneira ou de outra, a figura de Pedro. Pedro já tinha morrido. Por que não fizeram isso com Tomé? Por que não fizeram isso com Felipe? Ou com qualquer um outro dos 12? Por quê? Por que só Pedro? Porque uma insistência dos 4 evangelistas e dos Atos na figura de Pedro, quando já estava morto. Todos tinham a segurança e a certeza, e o próprio Paulo não desmente, que Pedro foi o primeiro líder. Certamente por embora, unanimidade depois do capítulo 15 dos Atos, não sabemos mais nada de seguro da vida de Pedro, da trajetória de Pedro até o seu martírio. Mas isto para mostrar que toda a primeira comunidade e a segunda geração cristã também tinham em Pedro uma figura de referência. Certo? Nem Maria, a mãe de Jesus, é tão falada quanto Pedro. De fato. Então, certamente por uma unanimidade das tradições, né? As tradições falavam a mesma coisa, né? Exatamente. Muito bem. Você parou? No versículo 36 do 2º capítulo. E daí vamos ao 37. Ouvindo isto, eles sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro... Bem teologia lucana, o coração traspassado. E aos demais apóstolos: irmãos, que devemos fazer? É bem teologia lucana. Ele pergunta e ele responde. Não só ele pergunta, ele responde, mas ele é condescendente. Todos se arrependeram. Dá a entender o versículo. Que devemos fazer? Ele forma quase que um coro, né? Todos se arrependem, um coral. não é? É bem o estilo teológico de Pedro. O uso da misericórdia. Nós podemos dizer que para Pedro foi um grande pecado terem crucificado Jesus. Mas Deus lhes deu ainda uma última oportunidade: se converterem. Se não se convertessem, esse seria
o pecado, digamos, imperdoável. Pior do que terem crucificado Jesus. Endurecerem-se e não se converterem. Agora, atenção, estou falando daquela geração lá, ou daqueles que participaram de todas essas vicissitudes de Cristo. Não estou falando dos judeus que moram aqui no Brasil ou em qualquer lugar e em qualquer época. Eu não sou absolutamente antissemita. Aqui fala-se dos responsáveis diretamente, né? Sim. O pior castigo seria agora não se converterem. E de fato os atos vão mostrar que não se converteram. Continue. 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, então recebereis o dom do Espírito Santo. Bem, teologia 100% lucana. Olha, em 4 passos. Arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo, recebereis o Espírito Santo. São, para Lucas, 3 momentos sucessivos. Primeiro momento, o arrependimento. Segundo momento, ser batizado em nome de Jesus, para a remissão dos pecados. Terceiro momento, recepção do Espírito Santo. Padre, eu queria abrir um pequeno parêntese aqui, porque, sem fugir do texto, acho que nós nos encontramos diante de um pequeno problema, porque hoje, por exemplo, pastoralmente falando, a Igreja Católica não aceita nenhum rito que se intitule de batismo presidido em nome do Senhor Jesus. Tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que a gente resolve esse problema aqui, quase que teológico? Era o batismo em nome de Jesus, mas a igreja não é escrava. A igreja é esposa e tem liberdade também. E com a liberdade que se sente ter, ela achou melhor se batizar em nome da Trindade que Jesus revelou. Digo isto e foi uma boa pergunta, porque a igreja nunca se sentiu escrava. Escrava no sentido de não poder mexer numa vírgula. O que também significa que Jesus não entregou, digamos, tudo na última forma, no último rito para a igreja, mas deixou que ela, com o tempo, se adaptasse. Por exemplo, a ordenação sacerdotal. Jesus ordenou alguém? Jesus ordenou algum padre? Jesus ordenou algum bispo? Não. Chamou. Não, nunca. Chamou. Homens. E quem celebrava a Eucaristia no primeiro século? A levar a sério o livro não canônico de Daqué, dos 12 apóstolos, parece que este encargo estava reservado aos profetas. Porém, de uma coisa podemos estar certos. Havia alguém que presidia, talvez o chefe da família ou o chefe daquela reunião na casa pessoal. Este presidia e os outros viam nele uma autoridade, aceitavam a liderança e a autoridade em celebrar. Mais tarde, para evitar confusão e mal interpretação, a igreja instituiu a fórmula, o modo tradicional que nós temos hoje de se ordenar. Repito, para evitar confusões. Mas veja, como a igreja também foi crescendo. Crescendo, evoluindo, né? É um processo humano, né? Dado
pelo próprio Cristo a ela. Sim. E aí vamos ao versículo 39. Pois para vós é a promessa, assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus... Uma espécie de alusão aos pagãos. Lucas. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, conjurava-os e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar, e acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de 3.000 pessoas. Muita gente, hein, padre? Sim, os números de Lucas são um pouco inflados. Há uma certa inflação aqui nessa numeração. Nós diríamos são hipérboles lucanas. Mais adiante vai dizer que o número aumentou para 5.000. Na época de Jesus, havia muitos seguidores, mas quando Lucas fala em multidões, nós não podemos pensar em 40, 50 mil pessoas, enchendo, por exemplo, um campo de futebol. É uma inflação. Seria de Lucas. quase que anacrônico também. Agora, depois da ressurreição, o cristianismo começou a se multiplicar de uma maneira geométrica, bem mais que antes da morte e da ressurreição. 2, 4, 16 e assim por diante. 8, 16 e assim vai. O cristianismo se reproduziu ou se alastrou em pouco tempo, em pouquíssimas décadas, para todo o Império Romano. Inclusive Roma, onde vai, capital do mundo, centro do mundo, de então, onde vão terminar estes atos aqui, este livro. Gozado que o crescimento pastoral do cristianismo se deu com o boca a boca, né, padre? Não havia outra maneira. Não havia outra maneira de se anunciar, a não ser através da pregação. Agora, havia pregadores itinerantes que se consagraram à pregação e andavam de cidade em cidade, conversando de ouvido em ouvido. Né? Cristãos, inclusive? Cristãos, profetas cristãos, itinerantes. Jesus também foi um pouco itinerante, porque ia de aldeia em aldeia, ia de cidade em cidade, e mandou os 12 que fizessem a mesma coisa. Fica aqui então, inclusive, a nossa proposta ao telespectador. Se você gosta e tem como divulgar o nosso programa, comenta, fala sobre o nosso programa para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a sua família. Já aproveito para desejar, finalizando o programa, um bom domingo e uma boa semana. Muito obrigado.